Aitofel está aconselhando lá no 16 e 17, mas lá no 15 Davi já estava orando: cancela o conselho dele, Senhor, anula o conselho dele, Senhor, lança por terra o conselho dele. O que eu estou te dizendo é: o diabo tem planos, invejosos têm planos, caluniadores têm planos, mas antes disso você já tinha a oração depositada lá. Você já tinha oração. Queridos, paz do Senhor Jesus. Que bom estar de volta a esta casa e falar a palavra de Deus aos corações daqueles que o amam. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Segundo de Samuel. Segundo livro de Samuel. No capítulo 16, a minha mensagem estará baseada numa narrativa muito longa. Na realidade, ela se inicia lá no capítulo 13. Estamos aqui na metade da narrativa. Por este motivo, selecionarei alguns versículos. Isso significa dizer que durante a pregação você não pode perder o foco, senão você não a entenderá. E a Bíblia diz que aqueles que não entendem a palavra, foi Jesus que disse isso, é porque o diabo roubou a semente do coração. Então veja como isso é sério. Quando você não presta atenção na palavra durante um culto, ou você atrapalha que o outro entenda a palavra, você está dando acesso do seu coração a Satanás na hora do culto. Se a palavra está sendo pregada e você não a compreende, é porque o diabo rouba a mensagem do seu coração. Então eu vou selecionar os versículos e mais uma vez preciso de sua atenção. O capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim: Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei! Viva o rei! Olhe para mim. Duas pessoas chegaram aqui, Aitofel e Uzai. Quantas pessoas? Quais os nomes? Aitofel e 20. Disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Absalão, filho de Davi, está pedindo conselho para quem? Pode falar. Certo. Capítulo 17. Versículo 5. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Absalão mandou chamar quem? Uzai. E ouçamos o que ele dirá. Então Absalão quer ouvir quantas pessoas?
duas: Aitofel e Uzai. Capítulo 18, por favor. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E cercaram 10 jovens que levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Os que se levantaram, podeis tomar o vosso assento. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Delton, pastora Renata, pelo carinho, pela recepção de sempre. Que a vossa família, o vosso ministério seja sempre confirmado sob a direção do Espírito. William, prazer revê-lo. Que o Senhor Jesus continue guardando seu ministério e a sua família. Depois da pregação, queridos, tem alguns livros da minha autoria e eu trouxe um da minha esposa. Eu tenho o livro Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e Vida Cristã. Também tenho Para Conhecer a Bíblia. É uma espécie de introdução bíblica. Em 52 semanas eu te ajudo a se desenvolver na compreensão bíblica de Gênesis ao Apocalipse, se você seguir as regras estabelecidas aqui neste livro. Você vai conhecer em 52 semanas quem escreveu cada livro da Bíblia e sobre quem escreveu, por que escreveu tais palavras. Eu tenho aqui um dos últimos livros que lancei, Solteiro de Propósito, né? É de propósito que você está solteira e solteiro. Esse livro aqui é um guia bíblico para esta fase tão importante da vida do jovem cristão e dos solteiros. Eu também tenho um livro da minha esposa intitulado Mulheres Consolidadas, um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. E também, eu acho que eu já anunciei aqui nessa igreja, a minha coleção intitulada Deus Fala. E eu só tenho disponível aqui Deus Fala em Êxodo, uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Deus Fala em Êxodo é uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, no livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. Êxodo é o livro no qual Deus mais se manifestou. Todos os capítulos com tema, introdução, tópicos, comentário, conclusão. E toda a conclusão do Êxodo apontando para Cristo e para a mensagem dos apóstolos, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema Diálogos da Rebelião. Satanás nos é apresentado na Bíblia como aquele que cria, pela sua soberba, ambiências de orgulho e desrespeito às autoridades. Paulo chama a soberba de laço do diabo, quando ele trata das características dos ministros da igreja do Senhor. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a gente contempla como os homens têm dificuldade
e quando eu digo homens, eu estou me referindo à humanidade, de se submeter à autoridade. Desde a entrada do pecado no mundo, Adão e Eva abriram mão da autoridade de Deus, querendo eles serem deuses, dominadores de todo tipo de conhecimento. E assim sucessivamente nós enxergamos na Bíblia Sagrada guerras, batalhas familiares, batalhas eclesiásticas, dentro de casa e entre os ministros de Deus. Percebemos tristeza no coração dos líderes, no coração dos pais, que lutam e se esforçam para que seus filhos, sua igreja e a sua geração se submetam a uma autoridade maior. É óbvio que há muitos que são estabelecidos por Deus como autoridade, que não se comportam como deveriam se comportar, mas isso não me isenta da responsabilidade de me submeter até onde a Bíblia me permite, sem ultrapassar limites, às autoridades estabelecidas, orar por elas, abençoá-las, respeitá-las. Eu quero aqui apresentar um texto a vocês, partindo de alguns pressupostos bíblicos. O primeiro é a queda humana, desde Gênesis 3. O efeito do pecado no homem faz com que a rebelião em nosso coração seja-nos algo natural. Você ama seus filhos, eu sei como eu amo os meus, mas vocês sabem que rebeldia não se ensina. A Bíblia diz que a vara da correção anula a estultícia, a tolice ou a estratégia, que às vezes a gente chama de inteligência. Olha que inteligência, olha que esperteza, olha que sabedoria desse menino, dessa menina. A Bíblia chama de estultícia. É loucura disfarçada de inteligência, é maldade disfarçada de estratégia. E a vara da correção anula no coração da criança a estultícia, a maldade. Gênesis 8, 20 e 21 diz que o homem é mau desde a sua meninice. Jó 14 diz que não se pode tirar nada puro do que é impuro. Davi, o poeta, no Salmo 51, diz que em pecado foi concebido e formado, dando a entender que nós herdamos a pecaminosidade lá do Éden, de Adão. Paulo diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 11 que nós somos maus comparados com a bondade de Deus. Dentro dessa maldade herdada do pecado original, há dentro de nós essa guerra, esse desejo descontrolado por crescer na vida. Deus colocou no homem instintos, desejos, e o homem, com esses instintos controlados, eles conseguem respeitar quem a Bíblia autoriza que respeitemos, quem a Bíblia ordena que respeitemos. O caso de Absalão é assim. Ele é um homem caído, atingido pelo mesmo pecado que nos atinge. Essa dificuldade de respeitar pai, dificuldade de respeitar a mãe, desrespeito da esposa para com o marido, desamor do marido para com a esposa, desrespeito para com os líderes espirituais na igreja, desrespeito para com aqueles estabelecidos em funções estratégicas na igreja. Por exemplo, o camarada que serve na porta, o irmão que serve a água, o rapaz autorizado e estabelecido para mexer no som, o líder numa equipe de louvor, na banda, e assim sucessivamente. A gente vai querendo se sobrepor sobre os outros, desprezando uma autoridade ali estabelecida. Eu aplico de modo mais fácil. Não importa o valor do seu dízimo. Não sei se aqui vocês chamam porteiro. Se o porteiro tem autoridade para limitar espaços, por exemplo, no estacionamento,
ali ele é uma autoridade estabelecida. Não importa o valor da sua oferta, quantas igrejas você sustenta. Ou seja, a gente tem essa dificuldade de honrar e respeitar autoridades estabelecidas. Não importa o quanto você prosperou e cresceu, seu pai é a autoridade, sua mãe é a autoridade. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje quem é o seu inimigo quando você está no pecado da deslealdade. Quem é o seu inimigo quando você está na prática do pecado da desonra. Absalão foi afetado por esse pecado que atingiu a todos nós. O diabo faz com que o pecado entre no mundo, e os homens atingidos pelo pecado de Adão, pois viemos de Adão, continuam em suas rebeliões. Absalão é um homem caído em pecado. O segundo ponto, o segundo pressuposto que eu quero que você entenda, de onde se origina essa pregação e de onde eu preciso concluí-la, é que esse texto tem a ver com Cristo. Repito, esse texto tem a ver com Cristo. Agora é com vocês. Esse texto tem a ver com Cristo. É preciso enxergar Cristo aqui no texto. Eu não vou cometer aqui o pecado do cristonomismo, de ver Cristo onde ele não está literalmente falando, mas o texto precisa apontar para Cristo de alguma forma, e na história da Bíblia Cristo nos é apresentado aqui. Agora o tema da pregação é diálogos da rebelião. Absalão está irado com Davi. Absalão teve sua irmã abusada pelo seu outro irmão Aminon. Ele mata o seu irmão em defesa da sua irmã. Davi, para punir Absalão, silencia, se isola dele no palácio. A mágoa aumenta no coração de Absalão. O ódio de Absalão por Davi cresce cada vez mais. Não há diálogo de nenhum para o outro. Não há uma tentativa sincera do pai para o filho. Absalão deixa com que a mágoa, a angústia, o ódio tome conta da sua alma e do seu coração. Ele então, como um grande político que era, um grande comunicador, conquistou todo Israel, e as causas complexas ele se apresentava como alguém que as facilitava. Aquilo que era da alçada de Davi, ele se apresentava com antecipação, dizendo que ele resolveria. E assim ele foi conquistando o coração das pessoas, exercendo aquilo para o qual ele não havia sido escolhido por Deus. As pessoas sem discernimento algum, porém sedentas por uma liderança, se submete a Absalão, um líder magoado, um líder rebelado, um líder à semelhança de muitos líderes que andam só se rebelando contra outros líderes, só apontando os defeitos das outras igrejas, como se ele tivesse uma síndrome messiânica. Vem congregar comigo que a vitória é certa, aqui é o pedacinho do céu. Quando na verdade o coração dele está infestado de mágoa e ódio. Logo, o ambiente que ele chama de pedacinho do céu está sendo liderado por um pequeno Satanás. Por quê? Porque é alguém que quebra princípios, desonra a autoridade por onde veio passando. Perceba o que a Bíblia diz: o Senhor guardará a tua saída e entrada. Só que a gente inverte o texto e diz: o Senhor guardará entrada e saída. Mas o que o texto diz, e o desejo de Salomão em oração, e o que Deus diz, e o que Deus deseja para Josué, é que ele guardaria a saída e a entrada, porque a entrada em novos ambientes por Deus serão abençoados dependendo de como você saiu da velha porta. Então o Senhor abençoará a sua saída e a sua entrada. Para que Ele abençoe a sua nova entrada, você precisa, debaixo da bênção de Deus, também sair, debaixo da direção de Deus. E numa ambiência de rebeliões, contendas, ferindo o coração de quem Deus estabelece para cuidar de seu coração, é complexo
você sair e entrar tão abençoado quanto deseja. Absalão já está desse jeito, fechando o coração do pai, roubando as pessoas de seu pai, pois os liderados são como um rebanho. Agora, quando todo Israel está com ele, Davi sabe que ele quer matá-lo para herdar o trono. Davi tem que fugir. Davi foge porque não quer matar o próprio filho. Davi foge porque não vê o filho como inimigo. Davi prefere se calar. Davi prefere se ocultar, porque ele era uma lâmpada levantada por Deus. Sendo ele uma lâmpada levantada por Deus, ele sabe que ele era inapagável. Em qualquer ambiente que Davi chegasse, as pessoas se submetiam ao que Deus lhe havia confiado. Então, para não matar, ele prefere se afastar. Uma lâmpada que minimamente por algum tempo se oculta para que o filho brilhe diante das pessoas. Ele prefere ver o filho brilhando vivo do que ele ser uma lâmpada que apague a lâmpada de seu filho. É um coração paternal. Quando Davi está oculto, Absalão aproveita para destacar-se. E agora o povo diz: já que Davi sumiu, não fala, não aparece, a gente está com tu que fala e que aparece. Absalão agora, no versículo 27 que lemos, no versículo 15 que lemos, está com todo o povo de Israel. E junto com o povo de Israel vieram de Jerusalém os homens e Aitofel. Aitofel é o conselheiro, é o conselheiro mor, é o conselheiro de número 1. Quando Aitofel chega, escute isso, quando Aitofel chega, chega outro que é chamado de amigo de Davi. Quando Uzai, o amigo de Davi, no versículo 16 do capítulo 16 chega, Absalão diz a ele, o amigo de Davi, Uzai diz a Absalão: viva o rei! Viva o rei! Era um cumprimento. Naquele momento que Uzai diz viva o rei, Absalão olha para ele e diz: que beneficência é essa que você está fazendo para o seu amigo? Porque você não foi com seu amigo? Absalão está falando do próprio pai, que é amigo de Uzai. E ele não diz assim: por que você não foi com meu pai? E ele não chama Davi de amigo porque ele se acha amigo de Davi. Ele chama Davi de amigo de Uzai. Então a expressão amigo aqui sobre Davi não é em relação a ele, é em relação a Uzai, que ele está ironizando. Cadê sua beneficência para o seu amigo? Por que você não foi com seu amigo? Olha a resposta de Uzai, 18: eu sou amigo daquele a quem Deus eleger, de todos esses homens, e com esses ficarei. 19: ademais, a quem serviria eu? Não estou eu diante do seu filho? Ou seja, eu estou diante do filho de Davi. Como servi diante de seu pai, também servirei a ti. Ou seja, Absalão nega que Davi é pai. Uzai não nega que Absalão é filho. Uzai chega querendo colocar as coisas no eixo, as coisas no trilho. Você está negando que ele te gerou. Você está negando que ele te ajudou a chegar onde chegou. Você está ocultando o brilho do reino de Davi. Então deixa eu te lembrar: servindo a você, eu me sinto servindo ele porque você é filho dele, e eu só tenho acesso a você por causa dele. Tu és o filho de Davi. Então as coisas estão tentando se encaixar nas palavras de Uzai, mas Absalão vai ignorar Uzai e vai olhar para Aitofel. Eu preciso que você grave no cantinho do seu cérebro o que eu vou lhe dizer agora. Uzai não está ali por si mesmo. Uzai não está ali porque quer. Uzai está ali debaixo de um controle, que daqui a pouco você vai entender. Ele ignora Uzai. Eu estou aqui ignorando meu pai e o cara está querendo me lembrar do líder que é meu pai. Ah não, eu vou olhar para Aitofel. Ele se vira para Aitofel. Então você já vira o primeiro diálogo da rebelião. Está ignorando, anulando quem o fez chegar onde chegou. Agora vamos para o segundo diálogo da rebelião.
Disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Olha o conselho de Aitofel: entra as concubinas de seu pai. O A aqui está acraseado. Abuse delas, estupre-as. Entra as concubinas de teu pai. Ele matou o irmão porque abusou da irmã. Agora ele vai abusar das concubinas, das servas do palácio de Davi. Aquele que se sente o justiceiro de alguém que fez tal atrocidade com uma moça, ele fará com várias. É aqui que entra a hipocrisia, você denunciar publicamente o que se deseja no secreto. Você denunciar nos outros o que você também tem. E esse tipo de conselho não seria dado se ele não o valorizasse. Existem pessoas que jamais se aproximarão de você sabendo de tal perfil, de tal postura. Entra as concubinas de seu pai, que estão guardadas no palácio, e todo, meu Deus, isso é assustador. Todo Israel ouvirá o que você fez e verão que você é aborrecível para com seu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Sabe o que ele está dizendo? Faz isso, cometa a imoralidade sexual e todos vão te aplaudir. Olha a situação em que Israel está. E o que foi que aconteceu? Versículo 22: estenderam. Olha o tipo de gente que está apoiando o cara. Estenderam para Absalão uma tenda no terrado, no espaço aberto, e entrou ele, as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Essa é a estratégia. Cometa a imoralidade sexual e o povo vai te aplaudir. E quem estava com Davi vai ficar com você. Isso me assusta, pois se assemelha à minha geração, aos ímpios da nossa geração. Como que se desonra a história do conservadorismo? As mulheres FFF, feministas feias e fedorentas, expondo seus peitos, nuas nas ruas, gritando, peladas. É o jeito que tem de protestar. Como que se protesta contra o cristianismo? Como? Pegando crucifixos e colocando nas partes íntimas. Como que se zomba da família tradicional? Vários homens e várias mulheres se beijando publicamente. Homens que se tornaram mulheres dançando na frente de crianças, e a Globo aplaudindo. E a nossa geração respeita, não. Quem acaba respeitando a opinião vai acabar aceitando o comportamento. A única opinião que a igreja respeita é aquela que respeita a palavra de Deus. Que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde os nossos adolescentes, que Deus preserve a nossa liderança. É um conselho maldito, é o conselho das rebeliões da nossa geração. Cometa a imoralidade sexual perante os olhos de todos e você será aplaudido. Poste fotos imorais, moça, e mais seguidores você terá. Faça suas fotos aí, que alimenta a cobiça dos imorais, e vão te aplaudir. Irmão, se houvesse uma regra nas redes sociais: proibido nudez, proibido exposições desnecessárias, 98% das mulheres não saberiam o que postar, porque esse mundo caído, rebelde,
princípios divinos colocam a beleza passageira do seu corpo acima do princípio da modéstia. Deixa eu te falar, se você conquista pela pele que tem, pela coxa que tem, um camarada para viver com você, ele vai te trocar por outra que tem uma pele mais bonita que a tua e uma perna mais bonita do que a sua. Não compensa, minha irmã. Estude a palavra, fuja desse sistema de rebelião, desse sistema de pessoas que se acham revolucionárias, mas são simplesmente pessoas vingativas, vazias de Deus e sem paz verdadeira nesse mundo. Absalão representa esse tipo de gente que pensa que ele só é homem se pegar todas, pensa que ele é macho de verdade se brincar com os sentimentos de todas. Esses dias eu estava estressado, irmão, eu estou fugindo de polêmica, vocês me deixam quieto. Esses dias a gente olhando para a vida de um pregador, só de quando eu o conheci, o cara já cancelou 3 noivados, teve a audácia de colocar aliança no dedo de 3 moças e cancelar algo que para uma moça séria é tão precioso. E cadê ele? Tá nos púlpitos. Você dá like no canal, você tá lá no Instagram colocando foguinho, mãozinha. Igreja de Jesus, buscamos em Deus o discernimento de espíritos, buscamos em Deus a sabedoria na palavra. A cada dia que passa a imoralidade cresce, e quem é que pode colocar um freio nisso? Uma igreja bíblica, uma igreja que sabe de onde vem, da cruz, e sabe para onde vai, para a eternidade. Alguém pode adorar Jesus por essa palavra? Meu Deus do céu. Versículo 23, olha o conselho de Aitofel. Projeta para mim. E era o conselho, era o quê? E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultar, como se fosse a palavra de Deus que estava sendo consultada. Olha o nível que Israel estava. Terá esse tipo de pregador, terá esse tipo de profeta, terá esse tipo de conselheiro a igreja que não sabe o que é palavra de Deus. Bora consultar Aitofel. Por quê? Porque quando Aitofel fala, parece que é o próprio Deus que está falando. Glória. Deus nunca falará nada contrário à sua natureza. Ele nunca falará nada contrário à sua santidade. Ele nunca falará nada contrário à sua honra. Só que agora, bora aconselhar com Aitofel. Por quê? Porque ele é o cara, quando ele fala, é como se o próprio Deus estivesse falando. E olha de onde vem isso: da liderança. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi. Eu tenho certeza que ele não tinha escrito o Salmo 119 ainda. Olha para o conselho de Aitofel e respeita as palavras de Aitofel como se respeitasse a palavra de Deus. A minha geração valorizará os diálogos das rebeliões, quando ela coloca as palavras de homens no mesmo nível da palavra de Deus. E é isso que a gente vê: líderes abusadores, sem abrir a Bíblia, pensam que tem autoridade. Eu não sei porque esse povo tem um estresse comigo quando eu falo abre a Bíblia. Se você já me viu em algum debate teológico, teve umas 2 vezes que eu disse, bora pro texto. Ah, mas tem que abrir a Bíblia? Tem. Ah, mas Jesus citou o texto de Có em Mateus capítulo 4, porque ele não estava com a Bíblia. Porque no mesmo texto, quando ele entrou na sinagoga, o livro estava lá e ele abriu o rolo da palavra.
secreto, a palavra que você ouvir publicamente de qualquer pregador, vai parecer para você que é a palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus entra no cara como verdade e sai como mentira, porque ele a distorce ao seu bel prazer. Palavra de pastor só tem autoridade se ela se baseia na Bíblia. Palavra de líderes só tem autoridade se baseia nas Escrituras Sagradas. Jeremias capítulo 3 versículo 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Hebreus 13:7: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Esses são dignos de serem lembrados, respeitados, honrados. Agora, é só comparar a palavra de Aitofel com a palavra de Deus e se percebe que não tem nada a ver. Mas uma geração que valorizava a rebeldia, a deslealdade, a disputa, o engano e a sede pelo poder, vamos dar ouvido a Aitofel, porque ele fala como se fosse Deus. Fala comigo: mas Deus, ficou feio, diga, mas Deus está no controle. Disse mais Aitofel a Absalão: me deixa escolher, coloca um pouquinho de agudo para mim, por favor, no microfone. Me deixa escolher 12.000 homens e me levantarei, obrigado, e seguirei após Davi esta noite. Ele quer levantar 12.000 homens porque ele tem credibilidade. Ele tem credibilidade com os falsos, ele tem credibilidade com aqueles que gostam da rebeldia, aprovam as rebeliões. Eu irei sobre ele, pois ele está cansado. Olha, ele desprezando o líder, desprezando Davi, fraco das mãos. Eu o espantarei, fugirá dele todo o povo que está com ele, e eu ferirei, só eu e o rei sozinho, eu ferirei o rei, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. Ou seja, Davi é o problema. O homem que você busca é como se fosse todos que você busca. Mata Davi que acaba seu problema, Absalão. Mata seu pai, acaba com seu líder, acaba com a autoridade, acaba com todo tipo de liderança. Vamos viver uma anarquia. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cada um vive do jeito que quiser. Então, acabemos com esse negócio de liderança. Um só é como se fosse todos os seus inimigos, e eu faço isso por você. Todo o povo estará contigo. 4: e esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos dos anciãos de Israel, até os mais velhos influenciados. Porque os mais velhos, sem a sabedoria da palavra, se tornam tolos, porque o que dá sabedoria para o homem não são os anos de vida. Por isso Davi disse: a palavra de Deus me torna mais sábio do que meus mestres. Um dos amigos mais novos de Jó disse que a inteligência do homem não está nos seus anos vividos, mas no espírito dado por Deus em seu interior. Quem pode levantar a mão e dizer: me dá sabedoria, Jesus? Os anciãos concordaram com o diálogo da rebelião. Graças a Deus, você disse algo nesse instante: Deus está no... Isso, ficou legal, mas tá feio. Deus está no controle. De repente, Absalão, que ouviu um conselho top, para ele, top, 12.000 homens. Aitofel, conselheiro de Davi, vai até Davi: Davi, é o fel. Ô mano, chega aí. Aí tem 12.000 homens disfarçados. Aitofel chega e diz: mata Davi, acabou. Absalão, tá aqui o coroa, acabou, o trono é seu, o reino é seu. É fácil. Ele tem um exército na mão, 12.000 homens. Do nada, aparentemente falando, do nada, Aitofel diz:
Absalão diz: chama Uzai. Deixa eu ouvir o conselho de Uzai. Posso adiantar? Diga amém. Para quem quer tomar o trono do pai, o conselho de Uzai é nada a ver. Nada a ver. Se eu sou Absalão, fora da soberania de Deus, eu diria: você é doido? Você tem problema? Olha o que esse camarada vai dizer. Chegando Uzai e Absalão, passou para Uzai o conselho de Aitofel. E aí? Posso fazer conforme ele falou? Se não, fala tu. Aí Uzai disse: o conselho que Aitofel fez, dessa vez não é bom não. Olha isso, dessa vez. Porque o cara era bom. Aí ele diz: dessa vez não prestou não. Então ele já começa respeitando a história de Aitofel. Quem estava no controle? Então tá bom. Aí ele disse mais: você conhece seu pai, e quem está com eles são guerreiros valorosos, e eles estão com o espírito amargurado, como se fosse uma ursa roubada dos cachorros. Tu já viu uma ursa roubada? Ela está de um lado para o outro, irada, procurando, querendo achar o que é. Olha o que é que Uzai está dizendo. Você viu que Aitofel disse de Davi? Ele está cansado, ele está fraco, ele está velho. E estava mesmo. E por duas vezes a narrativa fala isso. Capítulo 17, versículo 29. A última parte do versículo 29. Davi chega com quem está com ele no deserto. Olha o que é que os amigos de Davi falam: esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Fora que Davi é a coroa. Então Aitofel diz: ele está cansado, velho, perdido, está acabado. Eu chego e toma, acabou, o reino é seu. O conselho de Aitofel é o top para quem quer tomar o trono. Mas quem estava no controle? Aí Uzai diz: ó, é o seguinte, Davi é o cara. E os caras que estão com Davi são valorosos. Estão igual ursa atrás do cachorro que roubou a comida dela. Olha isso. Fala o seguinte: ele vai estar escondido, porque ele não é bobo. Versículo 9, 17:9. Ou ele está escondido em qualquer outro lugar. No início da batalha, um guerreiro seu vai cair. Se um dos 12 mil cair, o resto, 11.999, vai gritar: morreu um! O outro vai gritar por 11.998: morreu um! Aí vai gritar o outro: morreu um! Já é 3 anunciando. Olha o que Uzai está dizendo: vai se espalhar a notícia de que um morreu. E aí, meu irmão, versículo 10: até o valente cujo coração é de leão vai desmaiar. Deus está. Porque todo Israel sabe que teu pai é. No meio de gente falsa, desleal, mentirosa e rebelde, Deus sempre levanta um amigo de verdade. Agora que é o nada a ver. Cada vez nada a ver. E quem disse que Deus se vale da sabedoria humana? É por isso que Paulo disse que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Olha o versículo 11: eu, porém, te aconselho. São 2 conselheiros. Você falou isso lá no início.
São dois conselheiros. Aitofel disse: ouve o meu conselho. É rapidinho, 12 mil homens. Chega lá do nada, matou, eu trouxe ele pra tu e o reino é teu. Aí Uzai diz: rapaz, o cara lá o bicho lá é muito louco, o bicho lá, rapaz. E os soldados que estão com ele, você sabe que não é fraquinho não. Então eu te aconselho com toda a pressa, se agonie, faça o quê? Ajunte todo Israel, de Dan até Berseba. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ganhando tempo. Porque Aitofel chega no exército e diz: 12 mil homens agora. 12 mil homens. Agora, para espalhar uma notícia em todo Israel, é tempo. Espalha a notícia aí e traga uma multidão. 12 mil homens não. Já te falei o jeito de Davi. Davi é o cara. Para pegar Davi, tem que ser uma multidão como a areia do mar. E outra coisa, olha o que Aitofel disse: eu mato. Não foi? Disse ou não disse? Não vai me estressar, eu mato. Aí o que Uzai fala para Davi, para Absalão? Tu vai. Tu na guerra. Tu é o cara. Em pessoa, você vai à peleja. 12. Então nós iremos a Davi em qualquer lugar que ele se achar, e facilmente viremos sobre ele. Ele se põe no grupo. Aitofel diz: tu fica, eu mato, eu chamo 12 mil homens, eu trago Davi, eu. Aí Uzai diz: nós vamos com tu, e facilmente viremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ou seja, quantidade de gente, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. A gente vai matar os cabra tudo, mas só se você unir Israel todinho. Absalão poderia pensar e dizer: não dá, meu pai é amado, meu pai mudou a história disso aqui, meu líder é amado, abençoou muita gente, tem muito apoio, tem muita gente que o abraça. Eu prefiro Aitofel, não sujo a minha mão, não mato meu pai. Aitofel luta por mim e o reino é meu, seria mais fácil. Só que Uzai apelou para a vaidade de Absalão. Aitofel sabe como parar Davi, Uzai sabe como ter sucesso sobre Absalão. Aitofel esconde Davi, Uzai destaca Absalão. E é aqui a sua queda. Mas eu vou perguntar para quem está ligado, quem está no controle. Então se prepara para dar um glória lindo. Versículo 14. Então disse Absalão e todos os homens: melhor é o conselho de Uzai do que o de Aitofel. Por quê? Porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel. Para quê? Para que o Senhor trouxesse o mal sobre Deus. Entrou na guerra. Eu vou repetir: Deus entrou na guerra. Agora é o que você vai entender algo. Quando você entra no pecado da desonra, da deslealdade, da rebelião, seu inimigo é Deus. Quem o vencerá? Quem se erguerá contra ele e se manterá de pé? Deus entrou no plano da guerra. Pergunta para mim por quê?
perguntar para quem está ligado: o plano aqui é contra quem? Davi. O plano aqui é contra quem? Projeta, que eu quero ver a igreja ler esse negócio com alegria. Capítulo 15, versículo 31. Capítulo 15, 31. Toda a igreja do 3, 1, 2, 3. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel, pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna. Aitofel está aconselhando lá no 16 e 17, mas lá no 15 Davi já estava orando: cancela o conselho dele, Senhor, anula o conselho dele, Senhor, lança por terra o conselho dele. O que eu estou te dizendo é: o diabo tem planos, invejosos têm planos, caluniadores têm planos, mas antes disso você já tinha oração depositada lá. Você já tinha oração. Dois conselhos. Primeiro, se você está deixando a mágoa, o ódio, a comparação, o desejo de vingança encher seu coração, se humilha hoje. Segundo conselho, se você está com medo de que tem ódio, inveja, mágoa e raiva no coração, vai orar. E Ele trabalha em seu favor. Se você já encheu o céu com suas orações, não se abata, não desista, não para, porque os homens encheram seus corações de ódio. Davi escondido estava, escondido ficou. Aí Absalão disse: eu vou seguir o conselho de Uzai. Foi Deus que veio aqui, e disse: vira para Uzai, vira para Uzai. A ele: eu vou seguir seu conselho. Por quê? Porque Deus queria acabar com Absalão. Por quê, pastor? Eu repito, sem nenhuma preocupação. Quando nós estamos no pecado da rebelião, do ódio, da vingança, da mágoa, se a atitude que você for tomar for envergonhar o Evangelho e a causa de Cristo, seu inimigo é Deus. E Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. E Ele nunca fugiu de uma guerra. E se você permanecer no seu erro, desonrando seus pais, desonrando liderança estabelecida por Deus, não respeitando nenhum tipo de regra, autoridade, protocolo, você está chamando Deus para a guerra. Cuidado, zela pela sua alma. Você não sabe o quanto de oração aquele ou aquela contra quem você está se levantando já tem depositado lá. Quando ele diz: eu vou seguir seu conselho, Uzai chamou o sacerdote no versículo 15. Aitofel lembra de mulheres, de estupro, de abuso sexual. Uzai lembra do sacerdócio e diz assim: manda falar para o rei que Absalão quer matá-lo.
Aí quem vai estar lá no versículo 17? Jonatas. E aí Maás vai correndo. Alguém os viu, porque quem era amigo de Davi era inimigo de Absalão. Não tinha um WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Alguém os viu e disse: eu vou falar para Absalão. Aí uma mulher escondeu eles dentro de um poço, colocou a tampa, jogou um monte de grão em cima da tampa, versículo 19, e protegeu. Quando os camaradas foram embora, eles saíram e mandaram a notícia. Aí Davi conseguiu se preparar. E Absalão está lá, porta por porta: eu vou matar meu pai, eu vou assumir o reino, porta por porta. E Davi se preparando. Quando ele pegou todos os homens que concordaram com ele, todos o exército, e veio contra Davi, o texto diz no capítulo 18 que Absalão se encontrou com os servos de Davi, e o animal que ele estava montado saiu correndo, entrou num grande carvalho. Quando ele estava passando debaixo de um carvalho, a árvore abraçou os cabelão dele. Rapaz, onde vem cá? Agarrou os cabelos do Absalão, e o animal passou direto, e ele ficou pendurado, ficou rodando na árvore. Os cabelos de Absalão, a Bíblia diz que eram bonitos, e não havia homem formoso como ele em todo Israel. E o item de sua soberba foi o item de sua ruína. Ele está lá balançando na árvore, para lá e para cá, o cabelo preso entre a terra e o céu. Joabe o viu, 3 lanças. Absalão era filho de um homem de oração, e como filho de um homem de oração, ele poderia ser um Isaac, um Samuel, um João Batista, mas ele preferiu ser rebelde como Satanás. Davi vive e Absalão morre, porque se ele não morre, seria o contrário. Davi morreria. Se Davi morresse, a promessa do capítulo 7 não se cumpriria. Meu Deus! Não vai faltar descendente na sua casa para sentar no trono até chegar o herdeiro principal. Davi estava debaixo de uma promessa. O próprio Deus encarnaria e viria de sua descendência. E se Jesus não nascesse, não haveria perdão para os pecados, como os pecados de Absalão. Se Absalão não morre, todos estaríamos debaixo da mesma rebelião que estava no coração de Absalão, porque todo mundo aqui já se rebelou, todo mundo aqui já desonrou, todo mundo aqui já quebrou princípios. Mas a nossa salvação não travou no Absalão pendurado pelo cabelo. A nossa salvação fluiu do Cristo pendurado na cruz. Pai, perdoa. Pai, perdoa. E hoje é noite que Jesus, Cristo que foi pendurado na cruz, mas ressuscitou, está lhe dizendo: eu não só perdoo suas mágoas, eu te livro delas. Eu
não só perdoo suas angústias, eu te limpo delas. Deus está tirando a amargura, o amargo. Deus está anulando Mara do seu nome continuará Noemi. Deus está arrancando essa semente de Caim, essa semente de Absalão. Eu estou profetizando, meu Deus do céu. Deus está arrancando isso da nossa casa, está arrancando isso da sua igreja, da nossa igreja, do nosso ministério. Eu quero um coração como o de Jesus. Eu não quero um coração do Absalão pendurado entre os carvalhos. Eu quero um coração do Cristo da cruz. Adore ao Senhor. Seja lavada, seja lavado, seja perdoada, seja perdoado. Ei, mãe, perdoa seus filhos. Ei, pai, perdoa seus filhos. Ei, filhos, perdoe seus pais. Ei, pastor, perdoe, pastor. Ele vai te pedir perdão. Ela vai te pedir perdão. Perdoa a liderança. Ei, ovelha, perdoa o líder que te pedir perdão. Perdoe quem reconhecer que errou e quer abrir mão dessa mágoa. Aitofel, o traidor, quando viu que Absalão não ia seguir o conselho dele, foi e se enforcou. Absalão, o desleal, morreu preso entre os carvalhos. Cabeça, pescoço, cabeça, cabelo entre as árvores. Pendurado. Aitofel morreu pendurado, traidor. Absalão morreu pendurado, desleal, traidor, rebelde. Alguém que não aceitou o coração de Cristo também morreu pendurado. Judas. Depois caiu e suas entranhas se mostraram pelo chão. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aconteceu com o seu coração. Eu não sei o que aconteceu com o seu coração, com a sua alma, e você se afastou do Evangelho, ou algo aconteceu e te endureceu ainda mais para o Evangelho. Mas Jesus quer te livrar do caminho de Absalão e quer te atrair para o caminho da salvação. Você se afastou e quer voltar para papai? Você aceita o plano da salvação quando o Espírito te quebranta, porque nós somos caídos por natureza, mas a igreja está aqui para pregar o Evangelho.
A igreja está aqui para interceder pela sua alma e você ser livre hoje. Ser livre das mágoas, das angústias e do ódio do passado. Eu estou te chamando para ser livre em Cristo Jesus. Eu quero orar por você aqui na frente. Pode cantar, mas onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Pai.